Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Doutor Destino, Monarca do Infinito. Capítulo 41. 27 de setembro de 2007. Cidade do México, México. Terceira pessoa. Ponto de vista. Enquanto caminhava pelo Alameda Central Park, Natasha Romanoff examinou os arredores, procurando por qualquer coisa fora do comum, mas ela não conseguiu encontrá-lo. Mas isso não significava que não estivesse lá. É por isso que Natasha certamente não estava baixando a guarda. Na verdade, ela nunca baixava a guarda quando se engajava em uma missão, porque foi isso que a manteve viva para enfrentar outra. Depois de caminhar um pouco mais, Natasha encontrou o local onde havia sido instruída a encontrar seu cliente para este trabalho. Um banco de parque. Um que ficava fora dos caminhos principais, mas ainda perto o suficiente deles para que as pessoas que passavam pudessem ver sua localização. O banco do parque também era cercado por árvores por todos os lados, o que tornaria quase impossível para um atirador de elite abater alguém sentado nele. Ao ver essa configuração, Natasha teve que dar uma mãozinha ao seu próximo cliente. Ela podia dizer que ele era um agente experiente ou estava no jogo há algum tempo, embora essa percepção só a tenha deixado ainda mais cautelosa do que já estava. Honestamente, o treinamento e os instintos de Natasha lhe diziam para não aceitar esse emprego no momento em que lhe foi oferecido, mas o pagamento era alto demais para ela deixar passar. Então ela ignorou a voz no fundo de sua cabeça e agora aqui está ela. Caminhando até o banco do parque, Natasha sentou-se nele. Então ela começou a esperar pelo cliente conforme as instruções. Embora Natasha só tenha tido que esperar um momento antes que alguém se sentasse no banco ao lado dela, a pessoa em questão então falou. A Natasha Romanoff, provavelmente a viúva negra mais famosa viva. Como eu estava esperando para conhecê-la. Uma voz masculina disse a ela. No segundo em que terminaram, Natasha virou a cabeça para olhar para eles. Ela se viu encarando alguém que nunca esperava ver ali. O rei de uma nação do leste europeu que vinha causando grande impacto no mundo inteiro nos últimos anos. Victor Werner von Duon. Qual é o problema? Tem alguma coisa no meu rosto? Victor perguntou enquanto Natasha continuava olhando para ele. Não, Natasha respondeu. Victor percebeu que todo o corpo dela ficou tenso enquanto ela fazia isso. Senhora Romanoff não precisa ter medo. Não vou machucá-la. Victor falou. Só quero falar sobre algumas coisas. E o que seriam essas coisas? Perguntou Natasha. Há quase tudo sobre a Sala Vermelha, o programa Viúva Negra como um todo e um certo gen. Antes que Victor pudesse dizer mais alguma coisa, Natasha puxou uma faca escondida da manga esquerda e se moveu em direção a ele, com a intenção de cortar sua garganta bem aberta. Mas de repente Natasha se viu parada no meio do caminho. E não importava o quanto ela tentasse se mover, ela não conseguia. Agora, senhora Romanoff, isso não é muito legal. Victor falou, repreendendo Natasha como uma criança. Você não deve brincar com objetos afiados, você pode se machucar ou machucar os outros. E falando nisso, se você fosse qualquer outra pessoa, você estaria certa. Ele disse, o sorriso desaparecendo do rosto de Victor. Ao ver isso, Natasha notou imediatamente a mudança de comportamento dele, e só de olhar para isso ela sentiu medo, dizendo a ela que ela tinha cometido um grande erro. Enquanto Victor continuava olhando para ela, Natasha sentiu de repente o frio do toque. Mas então, tão rápido quanto o toque aconteceu, acabou. Bem, não é como se eu pudesse realmente culpá-lo por reagir da maneira que você fez, considerando que os assuntos que mencionei são próximos e temem seu coração. Victor disse. Ele tirou o olhar dela. Quando isso aconteceu, Natasha liberou uma quantidade enorme de tensão do seu corpo, da qual ela nem havia percebido até então. Quem é Victor von Duon? Pensou Natasha. Já que ele não era como nenhum outro governante que ela já conhecera. Enquanto ela começava a ponderar sua própria pergunta, Natasha parou de repente quando percebeu que a faca que ela segurava escorregava de sua mão e começava a pairar no ar, bem na frente de Victor. A mesma coisa começou a acontecer com todas as outras armas que ela tinha escondida consigo. Um por um eles saíram de seus esconderijos e se moveram para pairar na frente de Victor, deixando Natasha absolutamente atordoada. O que? Ela exclamou. Esta foi a primeira vez em muito tempo que ela ficou realmente chocada com alguma coisa. Como você está fazendo isso? Natasha não conseguiu deixar de perguntar. Ela também se perguntou por que as pessoas que ela notava acordando não pareciam prestar atenção ao que estava acontecendo entre ela e Victor. Telecinese. Victor respondeu facilmente. Uma habilidade bem útil. Ele disse. E posso dizer que você é bem impressionante armazenando tantas armas com você de uma vez, tendo contado 20 no total. Natasha não sabia como responder a isso, já que nenhum treinamento dela, nem nenhuma outra experiência até agora, poderia se comparar ao momento atual. Bem, então chega de gentilezas. Vamos ao que interessa. Victor falou, colocando seu cotovelo esquerdo no banco do parque. A razão pela qual trabalhei para organizar esse pequeno encontro entre nós, Natasha, é porque eu quero lhe oferecer um emprego. Mas mais do que isso, eu quero lhe oferecer uma chance. Uma chance de recuperar tudo o que foi tirado de você pelo programa Viúva Negra, a Sala Vermelha e o General Dracol. Ele explicou, olhando-a fixamente nos olhos. Natasha sentiu um arrepio no corpo inteiro por causa disso, já que parecia que Victor estava olhando diretamente para a alma dela. Mas apesar disso, ela trabalhou para manter seu raciocínio intacto. Você deve realmente querer morrer, hein? Natasha refletiu.
falar sobre essas coisas em público. Oh, não se preocupe, ninguém está prestando atenção em nós no momento. Vitor disse, graças às barreiras mágicas que coloquei, que cobrem um raio de 3 metros ao nosso redor. Para o mundo exterior, nós dois agora parecemos estar tendo uma conversa normal e agradável, que é essencialmente o que estamos fazendo de qualquer maneira. Então, em certo sentido, o que eles estão vendo não é tecnicamente uma mentira. Ele falou, espera, magia. Magia é real, disse Natasha. Sim, Vitor respondeu, mas não vamos sair do assunto. Ele disse, agora, como eu estava dizendo, se você vier e trabalhar para mim, eu não só vou te ajudar a destruir a Sala Vermelha, mas vou te deixar ter sua cota de vingança contra Draco, restaurar sua habilidade de um dia se tornar mãe, e te ajudar a resgatar suas companheiras viúvas, incluindo sua irmã e Helena. Não ouse dizer o nome dela. Natasha gritou, mas Vitor ignorou, dado que ele sabia graças ao seu metaconhecimento. Então ele esperou que Natasha se acalmasse. Então, quando ela se acalmou, ele voltou a falar. Então, o que você acha da minha oferta? Perguntou Vitor. Eu acho que é besteira. Natasha respondeu bruscamente. E mesmo que não seja, por que você está me oferecendo? Já que você já sabe tanto, você definitivamente sabe das coisas que eu fiz. Eu tenho tanto sangue nas minhas mãos. Então por que eu, hein? Por que eu? Diga-me por quê. Ela gritou. Natasha nem percebeu que estava começando a chorar. Mas mesmo quando ela conseguia, já que ainda estava congelada no lugar, cortesia da telecinese de Vitor, ela não conseguia nem enxugar as lágrimas. Então, em vez disso, ela ficou presa no choro deles. Até que de repente Natasha sentiu que conseguia se mover novamente. Enxugue suas lágrimas. Vitor disse, entregando a ela um lenço que ele havia tirado do bolso. Olhando para ele e depois para Vitor, Natasha pensou por um momento antes de tomar sua decisão. Com delicadeza, ela estendeu a mão, pegou o lenço e começou a usá-lo para enxugar as lágrimas. Quando Natasha terminou, ela tentou devolvê-lo a Vitor, só para ele levantar a mão e negar. Fique com ele. Ele disse. E quanto à sua pergunta anterior sobre por que estou lhe oferecendo esse acordo em vez de qualquer uma das outras viúvas por aí, é porque eu a conheço muito bem. Eu sei o que você passou e o quanto você sofreu. Mas apesar de tudo isso, você nunca perdeu completamente a esperança ou se desesperou. Essa é uma característica que admiro em você, Natasha Romanoff. E eu sei que esse acordo parece besteira, mas acredite em mim quando digo que posso fazer acontecer. Vitor falou. Então eu pergunto novamente, você aceitará minha oferta? Ao ouvir Vitor questionar novamente, Natasha rapidamente pensou em todas as suas opções, nos prós e contras, e finalmente chegou a uma decisão final sobre o assunto. Sim, eu aceito sua oferta. Natasha falou. Ela, claro, sabia que era loucura fazer isso. Confiar em um homem que ela tinha acabado de conhecer. Mas algo dentro dela lhe disse para fazer isso. Então nisso, a viúva negra iria confiar em seus instintos. Ok então. Vitor disse, deixando um sorriso surgir em seu rosto. Ele então ofereceu a mão para Natasha, que a pegou e apertou. Para Vitor, isso significava que ela estava formalmente contratada por ele. Um dia feliz para ele. Já que agora ele não só tinha uma das Femme Fatales, espiãs mais mortais de toda a Marvel trabalhando para ele, mas ele agora podia cobiçar Scarlett Johansson o quanto quisesse, já que Natasha era exatamente igual a ela. Então, nesse assunto Vitor não perdeu nada, tornando este um ótimo dia para o Doutor Destino. Capítulo 42. 29 de setembro de 2007. Relatéria do Ostad, Vitor. Ponto de vista. Saindo do Gulfstream G150, comecei a me dirigir ao SUV que me levaria para casa, em Castelo Doutor Destino. Natasha seguindo logo atrás de mim. Depois que ela concordou com o acordo que lhe ofereci, imediatamente deixamos o México e fomos direto para a Latéria, chegando sem problemas. Conforme eu me aproximava do veículo, o pessoal da segurança abriu a porta traseira para mim e eu entrei primeiro. Natasha então entrou logo atrás de mim. Uma vez dentro do veículo, a porta foi fechada. Depois foi uma viagem rápida do campo de aviação até minha casa. Quando saímos do veículo, Natasha examinou o Castelo Doutor Destino com seu olhar. Então você realmente mora em um castelo. Claro, a maioria da realeza não faz isso? Eu disse. Pelo que vi, geralmente é 50-50. Natasha explicou. Além disso, a maioria da realeza que vive em castelos geralmente vive em castelos muito maiores do que este. Sem ofensa. Nenhuma tomada. Eu respondi. E em outra nota, aqueles castelos de outros membros da realeza não tem nada no meu. Eu disse. Certo. Só acredito quando vir. Natasha disse. Vou cobrar isso de você, respondi. Nós dois então entramos no castelo, onde encontramos toda a equipe do castelo, Boris, Christoph, Lúcia, Zorai e Zemo nos esperando. Pai, bem-vindo de volta. Christoph disse enquanto caminhava até mim e me dava um abraço. Uma que eu retribuí. Você tem um filho? Natasha questionou. Sim, eu respondi. Christoph, apresente-se para Natasha. Ok, ele disse. Christoph então andou até Natasha e olhou-a diretamente nos olhos. Saudações, eu sou Christoph Vernadon. É um prazer conhecê-la. Ele disse. Você também. Natasha respondeu. Assim que ela fez isso, Christoph retornou para o lado de Boris, e depois de trocar gentilezas com ele e apresentar Natasha à equipe do castelo, todos foram embora, deixando Natasha e eu sozinhos com Zorá, Lúcia e Zemo. Então, onde está a mãe do Christoph, se você não se importa que eu pergunte? Natasha me perguntou.
Ela faleceu, respondi. Entendo. Desculpe. Natasha disse. Obrigada, eu disse a ela. Deve ser difícil sem ela, disse Natasha. É difícil para Christoph todos os dias. Eu disse. Quando eu disse, Natasha me deu um olhar estranho. Então eu percebi o porquê. A Christoph não é meu filho biológico, eu o adotei. Embora aos meus olhos ele seja meu filho em todos os sentidos que contam. Eu expliquei rapidamente. Entendo. Natasha respondeu. Sim, falei. Agora então para as apresentações. Natasha, gostaria que você conhecesse a primeira-ministra da Latéria, Lúcia von Bardas, nossa ministra da Defesa Zorá Vukovic e, finalmente, um dos nossos generais Helmut J. Zemo. Falei, apontando para cada um enquanto chamava seus nomes. Quando terminei, eles e Natasha trocaram breves cumprimentos. Depois que eles fizeram isso, pedi para Zemo cuidar de Natasha. Lúcia, Zorá e eu nos separamos deles. Enquanto andávamos, Zorá falou. Meu rei, é sensato dar a Romanov tanta liberdade de movimento? Está tudo bem, Zorá. Eu respondi. Ela aceitou meu acordo porque quer mudar do que foi feita para ser. Além disso, com quem você acha que está falando? Porque eu não sou tolo o suficiente para confiar na viúva negra assim. Agora mesmo eu a tenho sob vigilância, e se ela fizer um movimento que eu não goste? Bem, vamos torcer para que não. O que quero dizer é que Zorá sabe o quão cauteloso eu sou, mas mesmo assim ela me fez uma pergunta dessas. Isso não é nada do feitio dela. Então, para ver qual era o problema, examinei seus pensamentos e emoções superficiais, encontrando algo que eu não esperava. Ciúme. Zorá tinha ciúmes de Natasha. Ela também tem um pouco de ciúmes de Sable. Mas principalmente ela tem ciúmes de Lúcia. Não só porque eu dei poderes a ela, mas também porque ela sozinha está recebendo uma dose da minha vitamina D, o que Zorá nunca conseguiu. Bem, parece que terei que corrigir isso. Principalmente se ela ficou com ciúmes. Mas devo admitir que é meio fofo. Sim, você está certo. Perdoe-me, meu rei. Eu só queria alguma garantia, considerando o histórico da pessoa que você recrutou dessa vez. Zorá disse. Completamente compreensível, Zorá. Eu respondi. Então, já que Zemo voltou, presumo que sua missão foi bem-sucedida? Sim, foi. Zorá respondeu. Otto Vermis foi eliminado com sucesso e também conseguimos resgatar a mulher conhecida como Jessica Drill sobre a qual você nos informou. Ela explicou. Bom, eu disse. Também a mantenham como ela está atualmente até que eu possa cuidar dela. Eu ordenei aos dois. A situação atual de Jessica é que ela está em coma induzido, que ela ficará até que eu possa chegar até ela e remover toda a lavagem cerebral que a Hydra começou a colocar em sua cabeça para torná-la leal a eles. Então eu posso implantar minhas próprias informações e torná-la leal a mim e Lateria, já que seus talentos seriam desperdiçados pela Hydra e por extensão pela SHIELD. Sim, meu rei. Zorá e Lúcia responderam imediatamente. Depois que eles fizeram isso, caminhamos o resto do caminho até nosso destino em um silêncio confortável, que era o laboratório médico de última geração que eu construí em uma das catacumbas do subsolo do castelo. Ao entrar encontramos Sarah e Maya nos esperando. Senhoras, eu disse a elas. É bom ver vocês duas. O mesmo para você, Rei Vitor. Dr. Kinney respondeu. Sim, o mesmo. O Dr. Hansen acrescentou. Como vocês dois estão? Tudo indo bem? Perguntei a eles. Está tudo bem, disse Maya. Sim, está tudo bem. Sarah falou. E Laura está realmente gostando da escola. O mesmo vale para Riri. Maya falou. Bem, estou feliz em ouvir isso. Sério mesmo. Agora então vamos começar o show. Eu disse. Então caminhei até uma das camas médicas e sentei nela. Então tirei minha camisa sem hesitação. Nem tentei evitar que um sorriso irônico se formasse no meu rosto enquanto todas as mulheres na sala começaram a me encarar como se eu fosse um pedaço de carne. Viram algo que vocês gostam, moças? Perguntei a elas. Certamente que sim. Zorá disse sem nenhuma vergonha. O mesmo para mim. Lúcia acrescentou, lambendo os lábios. Maya fingiu tossir. Antes que vocês três comecem a transar uns com os outros como coelhos, podemos fazer o que viemos fazer aqui? Ela disse. Certo. Negócios primeiro antes do prazer. Eu disse. Vamos lá então. Eu falei. Sim. O Dr. Kinney falou. Ela então andou até um carrinho pequeno e o empurrou até mim. Assim que o fez, ela pegou o único objeto que estava sobre ele. Uma seringa cheia de um líquido vermelho escuro. O líquido em si é uma fórmula que sintetizei a partir das aranhas geneticamente modificadas que Richard Parker criou, depois que obtive seu DNA e quebrei o bloqueio genético que ele colocou nelas. Já que tenho planos de dar poderes de aranha a várias pessoas, inclusive a mim, como você pode ver, e sendo esse o caso. Eu não queria que cada pessoa a quem eu quisesse conceder esses poderes fosse picada por uma das aranhas radioativas em minha posse e sofresse as mesmas coisas pelas quais Peter Parker passa quase todas as vezes que obtém seus poderes. Um soro é muito mais simples. Então eu fiz uma. Eu estou prestes a ser o primeiro sujeito de teste humano. É por isso que tanto o Dr. Kinney quanto o Dr. Hansen estão presentes agora. Embora eu tenha feito dezenas de simulações e cálculos sobre como o soro de aranha irá interagir com minha fisiologia já aprimorada, eu realmente não sei o que irá acontecer. É por isso que tenho dois dos melhores profissionais médicos que conheço, que também têm experiência em lidar com indivíduos melhorados, aqui na minha frente. Só para o caso de a merda bater no ventilador. Aproximando-se de mim, a doutora Kinney encontrou uma veia no meu braço.
Assim que o fez, ela injetou o soro de aranha em mim e então deu um passo para trás. Depois que ela fez isso, esperamos o soro fazer efeito. O que aconteceu segundos depois que Sarah me injetou? Sentindo a boca seca e minha temperatura interna começando a subir, deitei-me na mesa. Maya e Sarah se aproximaram para monitorar minha condição, que permaneceu exatamente o mesmo por 5 minutos antes de eu sentir que estava voltando ao normal. Quando fiz, fiquei de pé num pulo e vesti minha camisa novamente. Então funcionou? Perguntou Maya. Em resposta à sua pergunta, pulei para cima, conseguindo alcançar o teto. Tocá-lo com as 2 mãos e então simplesmente fiquei pendurado no ar enquanto minhas mãos basicamente permaneceram coladas nele. Sim, acho que funcionou. Respondi. Então, voltei a cair no chão. Não senti nenhuma dor no corpo por causa da ação. Parece que o soro foi um sucesso. Falei. Por enquanto eu sou o Spider do ON. Depois de me certificar de que isso era verdade, mandei Sarah, Maya e Lúcia embora. Mas pedi para Zora ficar para trás. De pé na minha frente, ela tinha as mãos cruzadas atrás das costas. Sim, meu rei? Ela perguntou. Você sabe que não há motivo para ficar com ciúmes, certo? Falei. Sinto muito, meu rei. Não sei o que você está. Antes que Zora pudesse continuar a detectar suas mentiras, fechei a distância entre nós, empurrei-a de volta para a parede e bati minha mão esquerda contra a parede perto de sua cabeça. Vitor, o que você está fazendo? Zora perguntou. Só para você saber que não me esqueci de você, minha querida. Eu disse, olhando Zora nos olhos dela. Tudo o que preciso é de um pouco mais de tempo e você terá seus próprios poderes, eu prometo. E até lá, aqui vai uma coisinha para te ajudar enquanto você espera. Eu falei. Então me inclinei e capturei os lábios de Zora com os meus, dando a ela uma pequena amostra do que está por vir, mas só depois que eu der a ela seus poderes. Já que do jeito que meu corpo está agora, se Zora e eu fossemos contra, eu causaria a morte dela por Suisnu. Usando minha língua dominei a de Zora, fazendo-a gemer. Então, depois de alguns momentos, interrompi nosso beijo deixando Zora ofegante. Então, estamos entendidos? Perguntei. Nós temos. Meu rei. Zora respondeu. E obrigada pelo presente agora. Bem, é só uma amostra do que está por vir, respondi. Então dei um pequeno aperto em suas nádegas. O corpo inteiro de Zora estremeceu em resposta, dizendo-me que meu negócio com ela estava concluído. Então, ao ver isso, abri a porta e nós 2 saímos por caminhos separados. Eu indo direto para as masmorras. Chegando, fui direto para uma cela, onde encontrei 2 destinobos protegendo uma mulher incrivelmente linda deitada em uma cama médica conectada a um quarto, assim como máquinas que monitoravam seus sinais vitais. A mulher em questão é ninguém menos que Jessica Drill, Mulher-Aranha. Só de olhar para ela não pude deixar de sentir a bandeira nas minhas calças começar a subir um pouco. Droga! Por que todas as mulheres nos universos dos quadrinhos têm que ser tão gostosas? Eu pensei comigo mesmo, ao mesmo tempo em que rapidamente suprimia meus desejos lascivos. Já que é como eu disse antes, negócios antes do prazer. Ao me ver, os 2 destinobos abriram a cela. Assim que o fizeram, entrei. Então comecei a trabalhar imediatamente para transformar Jessica Drill em uma seguidora leal de Lateria e, mais importante, de Vitor Von Doon, também conhecido como eu. Capítulo 43. 14 de fevereiro de 2008. Quando o sintetizador químico na minha frente terminou de funcionar, levantei-me do meu assento e fui até ele. Então recolhi os frascos que havia colocado lá dentro antes, cada um deles cheio de um líquido dourado puro. O líquido é meu último sérum criado pessoalmente. Qual é o nome do Ambrosia Serum? Um soro que criei combinando dados e outros materiais de pesquisa do Extremis, do Super Soldier Serum e do GR27. O que se meus cálculos estiverem corretos, e eu sei que estão, dará a qualquer um que tome mais vitalidade e resistência. Estenderá sua vida em pelo menos 3 vezes sua duração natural, curará quaisquer doenças que possam ter, genéticas ou não, e os tornará imunes a toxinas, venenos, etc. Embora não dê superpoderes a ninguém. Ah não, eu não sou tão irresponsável assim. Não, este soro é para pessoas comuns. Ou seja, os cidadãos do meu país por enquanto, e no futuro todo o meu domínio, que será o mundo inteiro. Mas novamente por enquanto, apenas meus cidadãos e especialmente aqueles mais próximos de mim, como Boris, já que o homem já tem 69 anos e não pretendo perdê-lo depois de tê-lo de volta na minha vida. Peguei os frascos e os coloquei em um suporte para frascos. Em seguida, coloquei-os no freezer do laboratório antes de sair, entrando na área principal do meu laboratório pessoal recém-construído, um que fica dentro de um bolso que eu mesmo criei perto do final do ano passado, já que foi nessa época que decidi tirar meu novo laboratório. Porque com o tipo de ideias e planos que tenho na cabeça, eu precisava de um espaço maior e ainda mais seguro para trabalhar e concretizar essas ideias e planos. Então, chefe, parece que o soro de ambrosia pode ser riscado da lista de afazeres. Essa voz é mais uma das ideias que eu queria concretizar e tornar realidade. Bem, não a voz em si, mas o ser ao qual ela pertence. Minha inteligência artificial criada pessoalmente. Quem é meu assistente e amigo? O nome dele é Brainiac. Sim, Brainiac. Embora diferente do ser que lhe deu o nome, o que eu posso fazer já que a DC Comics não existe neste universo. Ele não é uma inteligência artificial homicida cujo objetivo é exterminar toda a vida no universo. Espere, risquei isso. Ele é homicida, mas apenas com meus inimigos, pois ele é completamente leal a mim.
Eu me certifiquei disso durante o processo de criação, já que eu não queria lidar com uma situação como a Skinner ou Ultron. E eu sei, é perigoso criar uma inteligência artificial. Mas eu realmente não me importo, já que eu queria uma. Sem mencionar que todos os melhores personagens da ficção geralmente têm um companheiro inteligência artificial robótico. Master Chief tinha Cortana em Halo, em efeito em Massa Shepard tem ED, em Star Wars a família Skywalker tem R2, D2 e C3PO. Tony Stark tem Jarvis, e meu garoto Revan tem HK-47. Até mesmo aquele desastre ambulante Richards criou Herbie para o F4. Então sim, não me arrependo de ter criado o Brainiac, que eu fiz soar exatamente como o Machine Head do desenho animado Invin, o que infelizmente também não existe aqui. Ah bem, tenho que hoje o bom com o ruim. Isso é quem Brainiac, isso é quem? Eu respondi, caminhando para meu escritório principal e sentando-me atrás da minha mesa. Então me inclinei para trás. Agora me dê uma atualização sobre seu progresso. Eu disse a ele. Desde que ele entrou no ar, designei Brainiac para vários projetos que precisava concluir, já que ele tem capacidade para concluí-los. Entendido. Ele respondeu. Primeiramente, nossos satélites finalmente localizaram um dos lugares na lista de alvos de alta prioridade que você me deu, a Terra Selvagem. Ele falou, trazendo um sorriso ao meu rosto. Agora finalmente tenho a confirmação de que ele existe aqui. Isso significa que agora posso adquirir Vibranium Antártico ou Vibranium B. Mas com a existência das terras selvagens, isso também significa que o filho da puta do Sauron pode existir aqui também. O que eu não preciso. Então, se eu encontrá-lo, vou garantir que ele vai existir permanentemente. Ah, e falando em instintos, mal posso esperar para ver os dinossauros de verdade das terras selvagens. Mal posso esperar para experimentar uma versão de Jurassic Park, que felizmente existe aqui. Também em relação ao satélite Brainiac menciona que a Lateria lançou o seu próprio no mês passado no começo de janeiro, já que eu, e por extensão minha nação, precisávamos de seus próprios olhos no céu. Excelente. Eu respondi. Continue. Segundo, eu localizei os inumanos na Lua. Mas não importa quantas vezes eu tentei contatá-los, eu só fui ignorado. Silêncio de rádio. Os bastardos. Brainiac cuspiu. Ora, Brainiac, não há necessidade disso. Talvez os inumanos não estejam respondendo aos seus sinais simplesmente porque não conseguem. Eu disse. Embora eu tenha certeza de que você ativou os protocolos de segurança, caso não seja isso que esteja acontecendo. Porque ainda não estou preparado para lidar com os inumanos em um confronto direto agora. Especialmente se eles estiverem mais alinhados com suas versões de quadrinhos do que suas versões MCU. Black Bolt e Maximus provavelmente serão os mais problemáticos se esse for realmente o caso. Não, preciso de mais tempo antes de estar pronto para lutar contra eles. O que, claro, não desejo fazer, mas com o que planejei não tenho esperança de que a violência possa ser evitada, já que só pode haver um rei da Terra e do velho sistema, e esse homem sou eu, Doutor Destino. Claro, chefe, quem você pensa que eu sou? C3PO. Brainiac retrucou. Eu tendo aparecido em Star Wars. Nós dois rimos juntos. Depois, voltamos a nos concentrar no assunto em questão. Próximo na agenda, consegui rastrear Eric Stevens, junto com a doutora Tony Ho, e até mesmo Lorna Dane. Brainiac revelou. Bom, eu disse como Palpatine. Continue monitorando-os por enquanto, e me avise sobre quaisquer mudanças repentinas em seus movimentos. Sim, senhor. Brainiac respondeu. Depois que ele fez isso, nós dois conversamos mais algumas coisas antes de encerrarmos a conversa. Depois que fizemos isso, saí do meu escritório e fui para um dos diferentes laboratórios lá dentro. Chegando, fui até um freezer de laboratório e peguei um frasco verde escuro de lá, junto com uma pistola de injeção médica. Depois de carregar o frasco na câmara da arma, deixei o laboratório em questão e caminhei até o portal localizado no centro do meu laboratório. Parando na frente dele, runas mágicas começaram a brilhar ao longo do portal antes de ele ser ativado. Assim que ele foi ativado, eu atravessei, chegando no que costumava ser meu laboratório dentro do castelo Doutor Destino, onde outra máquina de portal estava instalada, protegido por vários destinobos, porque é a entrada do meu laboratório pessoal. Porém, mesmo que alguém derrotasse todos os destinobos que protegem a máquina do portal, eles não seriam capazes de ativá-la, já que a máquina não será ativada a menos que uma pessoa insira sua assinatura mágica única em seus sistemas. Então, para simplificar, a menos que alguém conheça ciência e magia no meu nível, ou que eu permita o acesso, ele não entrará no meu laboratório. Economize para Brainiac, pois é lá que seus servidores estão armazenados. Mas como ele nunca me trairia, tudo está bem. Os destinobos na sala me notaram por um segundo antes de retornarem às suas funções de guarda. Enquanto isso, saí da sala em que estava e fui até um dos laboratórios médicos do castelo, onde Zora estava me esperando. Zora, que bom ver você. Eu disse. Ah, e feliz dia dos namorados. Eu disse a ela. Obrigada, Vitor. Ela respondeu. Então, qual é a razão pela qual você me pediu para encontrá-lo aqui? Ela perguntou. Para manter a promessa que fiz a você alguns meses atrás. Eu disse, segurando a pistola de injeção médica para ela ver. Hoje é o dia em que você ganha seus poderes. Eu disse a ela. Sério? Perguntou Zora. Sim. Eu respondi. Agora tire sua camisa. Eu disse a ela. Zora então, sem qualquer hesitação, tirou a blusa.
Assim que ela fez isso, eu me aproximei dela, coloquei a ponta da arma contra seu braço esquerdo e então puxei o gatilho, injetando soro verde em seu corpo. O soro verde em questão é uma combinação de GR27 e uma fórmula Goblin aperfeiçoada. Então, quem quer que eu injete com essa fórmula não acaba como Jack Torrance do próprio Destiny of the Green Goblins, que ainda não apareceram neste mundo, e eu cuidarei para que nenhum deles apareça. Porque se eu vir um único indício de qualquer Goblin, minha bunda vai virar um matador de Goblins mais rápido do que aqueles filhos da puta conseguem piscar. Mas voltando ao meu ponto principal, o novo soro que criei combinando esses dois não só dará ao seu tomador capacidades físicas sobre-humanas, mas desacelerará seu processo de envelhecimento, dará a eles imunidade total a doenças e também desbloqueará seu potencial genético. Com isso quero dizer que dará a eles outras habilidades sobre-humanas ao longo das linhas de voo, invisibilidade, etc. Embora seja completamente aleatório. Simplificando, fiz minha própria versão do composto V de The Boys, embora o meu funcione em adultos. No entanto, não posso chamá-lo de composto V, já que The Boys é uma coisa nessa realidade. Felizmente, enquanto o frasco de soro esvaziava, dei alguns passos para trás de Zorá, pronto para pular caso algo louco acontecesse. Então, como você se sente? Perguntei a ela. Bom, ela respondeu, apertando e abrindo as mãos. Mais forte, mais rápido, Betwall, Zorá exclamou de repente. Mas não posso culpá-la, já que ela começou a levitar no ar. Então vou autopropulsado, hein? Pensei. Vitor, estou voando. Zorá disse. Sim, eu posso ver isso. Eu respondi. Haha, isso é incrível. Zorá disse, um sorriso feliz em seu rosto enquanto ela fazia vários loops no ar. Ela continuou fazendo isso por um tempo antes de pousar novamente no chão, onde as mãos de Zorá começaram a brilhar com energia elétrica junto com seus olhos. Zorá falei. Estou bem, Vitor. Tão bem. Zorá disse, um sorriso no rosto enquanto ela trabalhava para controlar seus poderes elétricos. Vendo isso, não pude deixar de colocar um sorriso irônico no rosto. Desde meu primeiro teste da minha versão pessoal do Compol V, Zorá se tornou uma versão do Sor Frontonchor. Mas você sabe, sem ser nazista. Então, para mim, está tudo bem. Depois que Zorá se acalmou novamente, fizemos alguns exames médicos e obtive uma amostra de sangue para análise, o que não nos tomou tempo algum. Ok, bem, isso cuida de todo o negócio. Eu falei. Agora, hora do prazer. Eu disse. Então puxei Zorá para perto e enfiei minha língua em sua garganta. Ela envolveu os braços em volta de mim e se aprofundou ainda mais em nosso beijo, até que eu o quebrei, deixando-o ofegante. Vitor, o que foi esse beijo repentino? Ela perguntou. Bem, minha querida Zorá, você não só tem seus poderes sobre-humanos agora, mas hoje também é dia dos namorados. E já que todo o nosso trabalho está feito, é hora de eu lhe dar o presente que você queria a Eras. Eu disse, aproximando meu corpo no dela. O corpo inteiro de Zorá tremia enquanto eu tremia, porque finalmente chegou a hora dela tomar uma dose de vitamina D. Capítulo 44. Peguei Zorá no colo como uma princesa e abri um portal direto para meu quarto e atravessei. Depois de fazer isso, joguei Zorá na minha cama. Então fechei o portal e ativei todos os feitiços de silenciamento dentro do meu quarto, junto com alguns feitiços de proximidade para alertar Zorá e eu se alguém se aproximasse. Porque quando começarmos a fazer sexo, não tenho dúvidas de que não notaremos mais nada além do prazer que daremos um ao outro. É por isso que o sexo é o melhor. Também é uma ótima maneira de se exercitar. Seguindo em frente. Sem perder tempo, Zorá basicamente arrancou todas as suas roupas, seus olhos me encarando como um predador encarando sua presa. Mas considerando quanto tempo ela está esperando por vitamina D, isso não me surpreende. Ainda assim, parece que ela está se precipitando. Parece que preciso lembrá-la de quem realmente está no comando aqui. Ao contrário de Zorá, optei por não arrancar minhas roupas e, em vez disso, tirei-as lentamente antes de jogá-las em uma cadeira próxima, dando um pequeno show para Zorá no processo. O que, pela maneira como ela começou a se acariciar, me disse que ela gostou, enquanto eu aproveitava o show que ela estava fazendo na minha frente. Em pouco tempo eu estava só de roupa íntima. Quando cheguei lá, tirei-os lentamente antes de jogá-los de lado. Então coloquei uma expressão vazia no rosto e caminhei até Zorá, que imediatamente tentou me agarrar com as mãos. Mas quando ela fez isso, eu as afastei com um tapa. Então, antes que ela pudesse fazer qualquer outra coisa, agarrei sua cabeça e a puxei para cima, forçando-a a me olhar nos olhos. O que você pensa que está fazendo? Não me lembro de ter lhe dado permissão para me tocar. Falei friamente. Perdoe-me, meu rei. Não, Vitor, eu só fiquei um pouco excitada, só isso. Zorá falou, tentando e falhando em olhar para baixo. Seu corpo inteiro tremendo, confirmando que eu sentia ser verdade sobre Zorá desde que nos conhecemos. Ela é uma submissa. O que significa que ela precisa de alguém para dominá-la e eu simplesmente estou disponível para a posição. Você acha que suas desculpas são o suficiente? Bem, não são. Eu falei bruscamente. Então dei um tapa no rosto. Se você realmente quer meu perdão, então acho que você sabe o que deve fazer. Eu aceito, Rei Vitor. Eu aceito. Zorá disse com voz rouca. 30 minutos depois de muito prazer com submissão. Obrigado, mestre. Zorá disse. A palavra mestre me deixou duro novamente imediatamente. Não me agradeça ainda. Já que estamos longe de terminar, eu disse. Estou feliz por ter meu quarto e o resto do castelo Doutor Destino reforçados com adamantium.
Caso contrário, nós dois certamente teríamos quebrado a cama e provavelmente o quarto inteiro. Capítulo 45. Depois da nossa maratona amorosa do Dia dos Namorados, Zora agora sabe o seu lugar. Obrigada, mestre. Ela disse. Zora agora se tornou uma submissa completa e um pouco masoquista no quarto. O que eu estou amando. Sem problemas. Eu falei. Especialmente desde que você se lembrou do seu lugar. Eu disse a ela, dando-lhe outro tapinha na cabeça. O flash dela ficou vermelho em resposta. Ver isso me deixou mais animado novamente. Então, quando cheguei lá, peguei Zora e a levei até a mesa. Um olhar de surpresa apareceu em seu rosto quando eu fiz isso. Vitor, o que você está fazendo? Ela perguntou. Só para dar à cama um descanso muito necessário de nós dois. Eu disse, já que a usamos a noite toda. Até eu ouvir um grito. O que me fez parar de me mover. Assim que eu fiz, olhei na direção de onde vinha o grito. Zora seguiu o exemplo. Logo nós dois nos vimos olhando para ninguém menos que Jessica Drill, que agora é meu assistente pessoal guarda-costas. Mesmo que eu realmente não precise de um. Mas Zora, Lúcia e praticamente todos os meus conselheiros mais próximos sugeriram que eu pegasse uma. Então eu poderia ter alguém me vigiando o tempo todo. Então, depois de ouvi-los e pensar em mim, concordei com a proposta. Selecionando Jéssica para preencher a posição, já que ela não tinha mais nada para fazer. Além disso, sei que ela nunca trairá Latéria ou a mim, considerando o que fiz com a mente dela. Então sim, ela foi a escolha perfeita. Além disso, ela é um verdadeiro colírio para os olhos. E nunca é demais ter isso por perto. O silêncio encheu meu quarto enquanto Jéssica continuava olhando para Zora e eu, nós dois olhando de volta para ela. Observando enquanto a mulher gaguejava, tentando encontrar palavras para falar, mas nenhuma saindo. Também não pude deixar de notar que ela ficava olhando para minha virilha, e senti pensamentos de excitação começando a encher sua cabeça. Quando eu fiz isso, eu sorri. Por que Jéssica viu algo que você gosta? Sim. Quero dizer não. Quero dizer, Ela falou rapidamente. Seu rosto ficou vermelho brilhante. Vitor, disse Zora. Ok, sem provocações agora. Entendi. Eu disse. Agora falando sério, Jéssica, qual é a razão de você ter invadido meu quarto e perturbado Zora e eu? Há alguma emergência? Mais ou menos. Ela respondeu. O resumo que você agendou para hoje está marcado para começar e você e o ministro Vukovic não estão lá. Jéssica respondeu. Do que você está falando, Jéssica? Perguntei a ela. O resumo não está marcado até amanhã do dia 16. Eu disse. Mas hoje é dia 15. Meu rei, hoje é dia 16. Jéssica falou. Quando ela fez isso, olhei para ela por mais alguns segundos antes de Zora e eu trocarmos um olhar curioso. Nós dois definitivamente nos perguntando se realmente estávamos fazendo por um dia e meio sem nem perceber. Bem, há uma maneira de descobrir. Brainiac, hoje é realmente 16 de fevereiro? Perguntei a ele. Já que embora seus servidores estejam localizados no meu laboratório de dimensão de bolso, ele está conectado ao mundo exterior, especialmente em Lateria e por todo o castelo Doutor Destino. Com certeza é Vitor. Brainiac respondeu imediatamente. Rapaz, você e o ministro Vukovic com certeza estão brigando. Ele falou. Entendo. Obrigado. Eu respondi. Sem problemas, ele disse. Assim que ele fez isso, voltei minha atenção para Jéssica. Bem, obrigada por vir nos buscar, Jéssica. Agora, se você nos der licença, o ministro Vukovic e eu temos que nos preparar para o resumo. Eu disse, saindo de Zora. O olhar de Jéssica imediatamente foi para o meu membro. Sim, ela definitivamente quer um pouco de vitamina D. Abri as portas e encontrei a sala de conferências que estávamos usando para o resumo. Entrei. Jéssica e Zora atrás de mim. Depois que Jéssica veio e nos informou da situação, Zora e eu realmente nos preparamos. Agora aqui estamos. Quando as portas da sala se fecharam atrás de nós, Zora e eu nos sentamos à mesa circular no meio dela. Jéssica se posicionando de pé atrás de mim, onde todos os outros que participavam da reunião já estavam sentados e esperando. Essas pessoas são Lúcia Boris, Torval Valto, Zemo Dens, que agora é general do exército da Letônia e finalmente, a chefe da mais nova organização de inteligência, assassinato do nosso país, conhecida como Irines, Natasha Romanoff. Natasha agora está totalmente envolvida comigo e com os meus, visto que cumpri todas as minhas promessas a ela. Nós a ajudamos a salvar suas companheiras viúvas, incluindo sua irmã Helena. Todas elas são agora cidadãs da Latéria. A maioria delas está servindo em Irines, e aquelas que não estão foram bem instaladas dentro das fronteiras do meu país. Ela conseguiu se vingar de Dreykol, que foi submetido ao inferno na Terra antes de ser enviado ao inferno de verdade. Eu restaurei a ela e às outras viúvas a capacidade de terem filhos biologicamente. Sem mencionar Natasha e todos aqueles dentro de Irines que eu transformei em Evos, concedendo a todos eles poderes de aranha, usando o soro que criei a partir da segunda aranha que adquiri da Oscorp alguns anos atrás, o que acabou dando a Natasha e suas irmãs os poderes de Miles Morales, meu Spider-Person favorito de toda a Marvel. Então sim, tudo está bem. Ok, agora que estamos todos aqui, vamos começar o resumo. Falei. Antes disso, eu gostaria de saber por que vocês dois demoraram tanto para chegar aqui? Perguntou Torval Valto. Zora e eu estávamos tendo um momento muito íntimo no meu quarto. Falei sem vergonha, do qual não vou compartilhar os detalhes, já que não sou um homem que beija e conta.
Agora, mais alguma pergunta? Ah, e antes que eu me esqueça, ontem eu transformei Zorá em uma Evo. Sério, quais são seus poderes? Natasha perguntou. Após o resumo tudo será explicado. Falei. Depois que fiz isso, o resumo realmente começou. Terminará num piscar de olhos. Quando isso aconteceu, Zorá começou a explicar seus poderes. Depois disso, apresentei formalmente a todos o Ambrosia Serum, já que havíamos discutido sobre ele durante o resumo, e dei uma dose para Boris. Torval Valtoidens. Incrível. Boris falou, fazendo saltos para trás. Um sorriso no rosto. Eu me sinto como um homem na casa dos 20 novamente. Bem, física e biologicamente você é. Eu respondi. Oh, obrigado por isso, Vitor. Boris falou. Sim, obrigado meu rei. Dens disse. O que eles disseram, acrescentou Torval Valto. Não mencione isso. Eu falei. Foi um prazer presentear tudo isso a você. Assim como será presentear todos os cidadãos da Latéria. Eu disse. Nós discutimos um plano para fazer isso durante o resumo. Quando isso acabou, seguimos caminhos separados. Começando o dia da melhor maneira possível. 20 de fevereiro de 2008. Cidade de Nova York. Olhando para Jéssica, não pude deixar de rir levemente enquanto ela olhava pela janela com uma expressão super curiosa no rosto, exatamente como uma criança faria. Por outro lado, considerando que ela passou basicamente toda a sua infância e anos de formação trancada em uma variante de coma induzido, posso entender seu espanto. Principalmente porque é a primeira vez que ela vê Nova York pessoalmente. O lugar teve exatamente o mesmo efeito em mim quando visitei pela primeira vez na minha vida passada. Na verdade, ainda tem um pouco desse efeito em mim. Agora, o motivo pelo qual Jéssica e eu estamos em Nova York é para que eu possa resolver alguns negócios. Quando o SUV em que estávamos parou, eu saí. Jéssica fez o mesmo, enquanto o resto da minha equipe de segurança montava um perímetro ao nosso redor. Enquanto isso acontecia, Susan e Johnny saíram do prédio em frente ao qual tínhamos parado, o que é um ótimo edifício Baxter, já que alguns dos negócios que tenho que cuidar nesta viagem envolvem o F4. Com um sorriso no rosto, caminhei até Susan e Johnny, com Jéssica logo atrás de mim. Por quem Johnny praticamente começou a babar no momento em que pôs os olhos nela, enquanto eu sentia uma pontada de ciúmes da Susan, fazendo-me sorrir internamente, porque isso significa que ela está amadurecendo bem, e mal posso esperar pelo dia em que poderei depená-la e comê-la. Tenho certeza de que seu sabor valerá a espera. Susan, Johnny, é bom ver vocês dois de novo, eu disse a eles, trazendo a atenção dos irmãos e irmãs de volta para mim. Olá de novo, Vitor. Susan disse. Oi, Vic. Johnny disse. Seu olhar então imediatamente retornou para Jéssica. Então, quem é sua amiga? Ele perguntou. Vou deixar que ela responda isso, Johnny. Falei. Jéssica, vá em frente e se apresente. Ela sentiu com a cabeça para minhas palavras. Jéssica então olhou para Susan e Johnny. Saudações, meu nome é Jéssica Drill. Sou assistente pessoal e guarda-costas de Vitor. É um prazer conhecer vocês dois. Vitor me contou muito sobre vocês dois. Ela falou, terminando com um sorriso encantador. Prazer em conhecê-la também, Jéssica. Susan respondeu. Meu nome é Susan, mas se você quiser, pode me chamar de Sui. E o idiota que está com os olhos arregalados para você é meu irmão mais novo, Johnny. Olá, Johnny disse em tom de flerte. Sim, olá Jonathan. Jéssica respondeu, lançando um olhar frio e um tanto áspero para Johnny, o que o fez desanimar imediatamente ao ver. Susan e eu rimos disso. Desculpe, Johnny, mas uma garota como Jéssica está fora do seu alcance. Além disso, ela quer um pouco de vitamina D, então sinto muito, mas não sinto muito. Então, agora que as apresentações acabaram, vamos ao que interessa. Falei. Susan, você e os outros tiveram a chance de rever a proposta que enviei por e-mail para você no mês passado? Perguntei. Já que Susan e eu trocamos e-mails regularmente. Sim, nós temos. Até mesmo o Reed. Susan respondeu. Apesar do fato de que ele tem sido tão obcecado com estrondo. Antes que Susan pudesse terminar, uma explosão aconteceu. Sua fonte, o topo do prédio onde os quatro moravam. Percebendo isso imediatamente, Johnny e Susan correram para dentro. Jéssica, nós vamos. Eu disse. Entendido, senhor. Ela respondeu. Nós dois seguimos Johnny e Susan, enquanto eu enviava uma mensagem para minha equipe de segurança para que se colocassem em alerta máximo, caso precisassem ajudar a lidar com qualquer besteira causada por Richards. Embora eu esteja esperando que a explosão tenha sido um simples acidente de laboratório. Chegando ao elevador, todos entramos, onde ao me ver e Jéssica seguindo Susan e Johnny se prepararam para protestar contra nosso envolvimento. Mas antes que pudessem, levantei minha mão esquerda na direção deles. Não, eu falei imediatamente. Tanto Jéssica quanto eu estamos acompanhando você e ponto final. E antes que você pergunte, podemos cuidar de nós mesmas. Confie em mim. Com isso, qualquer protesto que Johnny e Susan iriam fazer morreu em suas gargantas. Então, com isso, nós quatro rapidamente pegamos o elevador até a residência dos quatro e fomos direto para o laboratório de Reed. Ao chegarmos, encontramos ele bem no chão, em frente a um portal de onde um exército de balurianos estava saindo, sendo liderado por ninguém menos que um dos piores tiranos do universo Marvel e um dos chefões da Zona Negativa Blastar. Porra Richards. Capítulo 46. Terceira pessoa. Ponto de vista. Dizer que Vitor ficou bravo ao ver Blastar liderar seu exército baluriano para fora do portal à sua frente.
Que ele sabia que estava definitivamente conectado à zona negativa, era um eufemismo. Ele ficou furioso, considerando que ele estava agora cara a cara com um ser classificado como uma ameaça universal, não tendo tido tempo algum de preparação para enfrentá-lo e seus seguidores. Isso sem mencionar o fato de que Victor tinha certeza de que tudo isso era obra de Reed. Honestamente, o único lado positivo que ele consegue ver no momento é que nem Blastar nem seus seguidores conseguiram sair do laboratório de Reed ainda. Isso significa que eles podem ser enviados de volta para a zona negativa através do portal antes que causem qualquer dano duradouro. O que Victor vai garantir? Reed, bem, o que diabos está acontecendo aqui? Johnny questionou. Acho que deveria ser óbvio, Jonathan, estamos sendo invadidos. Jéssica falou. Certo, falando sério, Reed, o que está acontecendo? Perguntou Susan. Como Jéssica disse, Sui, estamos sendo invadidos por uma porra de uma espécie extradimensional. Victor disse, mas não por muito tempo. Ele falou. Victor então invocou sua armadura, agora ainda mais resistente, pois ele o reforjou em uma mistura de vibranium e adamantium. Ao ver a armadura de Victor, Susan e os outros ficaram surpresos. Guarde para Jéssica, que assim que viu Victor invocar sua armadura usou seu fone de ouvido para contatar a equipe de segurança que esperava do lado de fora. Código Rua, repito, temos um código R, status de alerta total. Ela falou, código R se referindo a uma situação de código Richards, que o próprio Victor inventou, pois ele sabia que uma definitivamente aconteceria antes que ele pudesse acabar com a existência de Reed. Entendido, um dos seguranças respondeu. Você precisa de ajuda, senhora? No momento não. Jéssica respondeu. Entendido. O agente de segurança respondeu. Quando ele fez isso, Jéssica cortou as comunicações e rapidamente tirou suas roupas, revelando o traje de combate que Victor fez e deu a ela para situações parecidas com as atuais em que eles se encontram. O traje em si é composto de uma malha de microtrama de vibranium, adamantium. O design em si, Victor, foi baseado no traje de aranha vermelho e preto que Jéssica usou nos quadrinhos. Em pouco tempo, Jéssica estava pronta para a batalha. Victor, essa armadura é... Calha a boca, Reed! Victor gritou, interrompendo Richards. Olha a maldita situação em que estamos. Ele exclamou. Agora todos vocês escutem. Susan cria uma barreira ao redor do laboratório, para que nenhuma dessas criaturas humanoides possa escapar. Johnny, proteja Susan. Todos os outros, empurrem-nos de volta pelo portal de onde estão saindo. Victor ordenou. Enquanto ele fazia isso, Blastar começou a rir. Seres inferiores tolos. Vocês realmente acreditam que podem enfrentar o poder de Blastar e seus Lê? Levantando as mãos na direção dos Balurianos, Victor disparou rajadas de força cinética, empurrando-os para trás e interrompendo o monólogo do vilão Blastar, ao que Victor nem sequer prestou atenção em primeiro lugar. Ao ver alguns de seus soldados sendo empurrados para trás, Blastar ficou com uma expressão de raiva no rosto. Guerreiros, destruam-nos! Ele exclamou. Isso tirou o Quarteto Fantástico do estupor. Quando isso aconteceu, Susan ergueu uma barreira em volta de todo o interior do laboratório. Vamos seguir o plano do Victor. Ela falou. O que Suzy disse. Bem concordou. Ele então pulou de pé e deu um soco nas costas de um baluriano próximo, antes de bater o mesmo punho na outra mão. É hora de espancar. Ele exclamou. Chamas acesas. Johnny exclamou. Sua forma inteira foi engolida pelas chamas. Ele então levantou voo e começou a atirar bolas de fogo nos balurianos. Enquanto isso, Reed começou a se esticar como uma cobra, juntando-se à batalha também. Jéssica fazendo o mesmo. Com as mãos brilhando com bioeletricidade elétrica, ela correu até o baluriano mais próximo e lhe deu um golpe de esquerda, mandando-o de volta na direção do portal. Passando para o próximo alvo, Jéssica desferiu um chute de meio metro, semelhante a uma lança, no peito de outro baluriano, o que o fez avançar contra seus companheiros, derrubando todos eles. Dando um soco atrás do outro, Ben mandou os balurianos que vinham até ele de bunda, na direção do portal. Irritados com isso, os balurianos soltaram uma série de rugidos e atacaram Ben. Só latido e nada de mordida. Ele disse, colocando um sorriso no rosto. Ben então bateu as mãos, criando uma onda de choque que fez os balurianos correrem em sua direção e em direção ao portão do portal. Alguns deles voltaram por ele. Liberando explosão após explosão de força cinética, Victor colocou o exército baluriano em desvantagem, mandando todos de volta pelo portal o mais rápido que pôde. Percebendo que os outros estavam fazendo o mesmo, até mesmo Reed, ele assentiu. Enquanto Victor socava outro baluriano no peito, ele de repente percebeu rajadas de força cinética vindo em sua direção. Então, em resposta, ele convocou um campo de força ao seu redor para proteção. Conforme as explosões de força atingiram o campo de força de Victor, elas não causaram dano algum, deixando-o completamente ileso. Abaixando seu campo de força, Victor se virou na direção de quem atirou nele. O próprio Blastar, que estava com uma expressão irritada no rosto. Insolente miserável. Você ousa se opor a Blastar? Ele exclamou. Sim, eu ouso. Victor respondeu. Ele então correu para Blastar e deu um chute em seu peito, fazendo o tirano deslizar para trás. Mas só um pouco. Logo Blastar parou e então disparou mais rajadas de força cinética na direção de Victor, que ele desviou gerando um campo de força ao seu redor. Quando as explosões pararam novamente, Victor avançou, com as mãos cobertas de energia elétrica, e desferiu socos em Blastar. A eletricidade adicionada nos socos o fez gritar de dor.
Mas isso durou apenas um momento antes de Blastar tentar chutar Vitor no estômago. Tentativa de palavra-chave. Antes que Blastar pudesse fazer contato com seu chute, Vitor saltou para trás. Ele então invocou um círculo mágico e atingiu Blastar com um raio mágico puro, mandando-o voando de volta para o portal, onde todos os balurianos restantes dentro do laboratório estavam localizados. O resto foi enviado de volta pelo portal por Susan e os outros. Embora enquanto Vitor olhava naquela direção, ele viu mais balurianos tentando usar o portal do lado deles, dizendo a ele que ele tinha que terminar a batalha aqui e agora. Então, com isso em mente, Vitor gerou uma quantidade enorme de eletricidade em suas mãos e atirou na direção de Blastar e seus balurianos, fazendo todos eles gritarem de dor. Susan, empurre-os de volta pelo portal. Vitor disse a ela. Certo, respondeu Susan. Ela então largou o campo de força que estava usando para proteger o interior do laboratório e então criou uma grande bolha ao redor de Blastar, seus soldados e o portal, que ela então começou a encolher rapidamente, forçando Blastar e seus soldados a voltarem pelo portal, até que não sobrou nada. Ao ver isso, Vitor assentiu. Ele então usou sua tecnopatia para desligar todos os sistemas no laboratório de Reed, o que por sua vez cortou o fornecimento de energia para o portal, desligando, marcando o fim da batalha. Está feito, disse Vitor, dando um suspiro de alívio, porque isso poderia ter sido muito pior. Por outro lado, Blastar agora tem conhecimento da Terra e deste universo, o que não era bom para Vitor, principalmente porque ele estava de volta à zona negativa, onde o Aniquilador poderia potencialmente aprender sobre seu universo, que é de longe pior que Blastar. Só de pensar naquele conquistador alado de olhos esbugalhados faz Vitor se lembrar dos eventos de aniquilação dos quadrinhos da Marvel em sua vida passada, onde Anililus liderou suas forças da zona negativa para esta realidade e devastou quase toda a galáxia conhecida. Bem, Vitor certamente não vai deixar isso acontecer aqui. Parece que preciso acelerar meus planos ainda mais agora. Vitor pensou. Mas primeiro as coisas mais importantes. Virando-se para Reed, Vitor caminhou até ele. Então, vendo que Richards estava prestes a falar, Vitor levantou a mão esquerda. Não diga nada, Reed, Vitor disse com uma voz fria, o que felizmente impediu Reed de abrir a boca. Bom, Vitor disse, agora então me diga como Blastar e seu povo contornaram seu portal e entraram em seu laboratório. Ah, porque eu os convidei. Reed respondeu facilmente. Entendo. Vitor disse, sim, mas você tem que entender, Vitor, era simplesmente uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Quero estudar a vida nascida em um universo composto inteiramente de um. Antes que Reed pudesse continuar falando, Vitor, sem qualquer hesitação, deu-lhe um tapa com a mão esquerda, mandando o chamado Senhor Fantástico colidir com uma parede próxima, dando a Vitor um alívio catártico. Capítulo 47. Vitor, ponto de vista. Ignorando os olhares atordoados nos rostos de todos, exceto Jéssica, e até mesmo Reeds, enquanto ele se levantava do chão de onde caiu depois que o acertei. Saboreei a felicidade absoluta que estava sentindo naquele momento, por ter acabado de dar um tapa em Reed. Cara, isso foi ainda melhor do que eu esperava. Eu queria poder fazer isso de novo. Não, risca isso. Eu queria poder enfiar minha mão no peito de Reed e arrancar seu coração e esmagá-lo em minhas mãos. Mas infelizmente isso não é uma opção no momento. Embora eu não possa esperar até que chegue o momento certo para que isso aconteça. Vitor, que diabos? Susan gritou para mim. É cara, por que você fez isso com o Reed agora? Johnny questionou. Porque foi culpa dele que Blastar e seu exército entraram em nossa dimensão em primeiro lugar, retruquei com raiva, não me importando com a minha voz no momento. Porque, mais uma vez, se as coisas tivessem acontecido de forma diferente, talvez nem estivéssemos tendo essa conversa agora. Já que este pode ser um mundo baseado em uma franquia de histórias em quadrinhos, mas as pessoas neles são muito reais. Eles podem morrer. O que poderia ter acontecido exatamente se Blastar e seu exército tivessem ido mais longe antes de nós os determos? Mas Reed não parece entender o peso disso. Tudo que lhe interessa é estudar minha armadura, o que nunca vai acontecer, e explicar por que ele permitiu que Blastar e seus seguidores passassem pelo seu portal em primeiro lugar. Ele nem parece um pouco arrependido por suas ações. O filho da puta. O quê? Straight, isso não é verdade, é? Bem perguntou a Reed. Não, é. Reed respondeu facilmente. Enquanto eu tentava contar a Vitor antes que ele de repente me atingisse quando completei meu portal para o universo antimatéria, que desde então descobri ser conhecido como Zona Negativa para seus habitantes, encontrei Blastar e seu povo, que são conhecidos como Balurianos a propósito. Depois que isso aconteceu, começamos a conversar e eles me contaram muito sobre a Zona Negativa, mas nunca pediram nada em troca, exceto para explorar nosso universo eles mesmos. Então decidi conceder a eles o pedido. Ele explicou, embora eu não tivesse ideia de que eles se tornariam tão hostis. Sério, então você deveria ter investigado mais. Eu falei, ou pelo menos instalado defesas ao redor do portal. Eu falei, já que por causa do seu descuido, Reed, nós tivemos que nos defender de uma invasão extradimensional de merda. Como eu disse, sinto muito por isso. Mas a oportunidade era boa demais para deixar passar. Reed falou, soando como um disco arranhado. Reed, gritou Susan. Não é legal, Reed. Johnny acrescentou. Straight, você errou feio dessa vez. Bem falou. Como eu disse, eu sou Tan. Desculpas não consertam nada, Reed. Susan interrompeu.
um olhar irritado em seu rosto. Vitor está certo, o que você fez é imprudente. Sem mencionar que você nem contou a nenhum de nós sobre Blastar e seu povo. Por que, Reed? Eles me pediram para não fazer isso. Eles disseram que queriam te encontrar o dia todo em que cruzaram para o nosso mundo. Reed explicou, finalmente começando a parecer desanimado. Bom, então eles sabiam sobre nós, mas nós não sabíamos sobre eles, disse bem. Certo, Reed disse, agora finalmente parecendo triste. Excelente. Ele finalmente está recebendo o que merece. Reed, isso está errado em muitos níveis, mano. Johnny disse, eu sim, eu entendo. Reed disse, você realmente conhece Reed? Perguntei a ele. Sim, disse Reed, mas tenho quase certeza de que não. Mas é exatamente assim que eu quero, já que está ligado aos meus planos de livrar o mundo dele. Tudo bem então. Eu falei, eu acho que Reed entende os caras. Agora sobre nossos negócios. Eu disse, quando fiz isso todos decidiram seguir em frente. Mas agora as sementes da personalidade imprudente e nada arrependida de Richards foram implantadas no resto dos 4. O que significa que agora é só uma questão de tempo até que eu possa executar o bastardo. Oh, que dia glorioso será esse! De qualquer forma, indo para a sala de estar, nos preparamos para discutir negócios. Mas antes de fazermos isso, mandei minha armadura embora, e Jéssica se vestiu novamente com suas roupas, não contando a Reed sobre seu uniforme de batalha, não importa quando ele perguntasse, já que não vou dar a ele nenhuma visão sobre minha tecnologia. Essa é uma receita para o desastre. Depois que nos acomodamos, comecei a discutir meus negócios com os 4, o que foi resolvido em pouco tempo. Assim que nos despedimos deles, Jéssica e eu saímos de casa. Voltando aos detalhes de segurança. Jéssica não apenas colocou em alerta usando o código R durante o início da batalha, mas também instruiu que ela recuasse quando ela terminasse. Que ótima assistente ela é! Ao entrar em nosso SUV, a comitiva Letan começou a se mover. Enquanto isso, ativei meu comunicador de fone de ouvido e contatei Brainiac. Brainiac, está pronto? Perguntei a ele. Sim, Vitor, é isso. Agora estou dentro de todos os sistemas do Quarteto Fantástico. Ele me respondeu. Como não passei no edifício Baxter hoje para tratar de negócios com o F4, também fui para poder inserir uma maneira para o Brainiac acessar seus sistemas, considerando que Reed os mantém em uma rede ERGAPED, o que significa que não há como acessá-los externamente. Pelo menos isso prova que ele tem algum senso. Mas voltando ao assunto, a razão pela qual fiz isso é para poder ficar de olho nos 4, ou seja, na merda em que Reed Richards está trabalhando, para garantir que ele não destrua o planeta ou o universo inteiro. Excelente, respondi a Brainiac. Então desliguei a ligação antes de me acomodar no meu assento e me esforcei para tirar um cochilo, porque depois de lidar com Richards eu precisava disso. Bem, na verdade eu não preciso disso, considerando que meu corpo não precisa mais de sono, comida ou mesmo ar para funcionar, dado o quanto eu melhorei. Mas você entendeu a ideia. Logo eu estava indo para a Terra dos Sonhos. 24 de fevereiro de 2008. Enquanto digitava em uma tela holográfica à minha frente, parei quando ouvi uma batida na porta do meu escritório. Aquele na Embaixada da Letônia, já que Jéssica e eu ainda estamos em Nova York. Sim, quem é? Perguntei. Jéssica, senhor. Aqui com seu compromisso das 10 horas. Jéssica falou do outro lado da porta do meu escritório. Entendido. Entre. Eu disse, desligando a tela holográfica. Assim que fiz isso, a porta se abriu e Jéssica entrou. Seguido pelo meu próprio às 10 horas. Norman Osborn. Bom dia, Sr. Osborn. Eu disse ao homem. Para você também, Rei Vitor. Norman respondeu. Ele então veio e sentou-se em uma das 2 cadeiras situadas na frente da minha mesa. Quando ele fez isso, olhei para Jéssica mais uma vez. Obrigada, Jéssica, é só isso. Eu disse. Entendido, senhor. Ela respondeu. Jéssica então saiu da sala, fechando a porta atrás dela. Quando ela fez isso, usei minha tecnopatia para ativar todos os equipamentos de vigilância do balcão do escritório. Então concentrei toda a minha atenção mais uma vez em um dos indivíduos mais conhecidos de toda a Marvel. Então, Sr. Osborn, vamos ao que interessa. Falei. Sim, vamos. Ele respondeu. Já que fiquei bastante chocado quando o rei de uma nação que tem feito ondas pelo mundo inteiro solicitou uma reunião comigo. Então, o que posso fazer por você, senhor? Na verdade, Osborn, é o que posso fazer por você. Eu respondi, ganhando um olhar curioso do homem. Não tenho certeza se entendi o que você quer dizer, Rei Vitor. Oh, é simplesmente verdade. Eu falei. Então me inclinei para trás na cadeira e juntei meus dedos. Eu posso ajudar você a salvar sua esposa e seu filho da doença que está matando os dois lentamente. Eu revelei. Já que a esposa de Norman ainda está viva no momento. Ah, e falando em Norman, embora ele se pareça com William Dafoe, seu passado é o de Norman Osborn dos jogos do Homem-Aranha da Insomniac, o que atende exatamente às minhas necessidades. Ouvindo minhas palavras, Norman ficou surpreso por um momento, então ele colocou uma expressão dura no rosto. O que você sabe? Ele perguntou. Mais do que você poderia imaginar, Sr. Osborn. Eu respondi. Mas em relação a você, tudo o que preciso. Eu disse. Pronto para começar o verdadeiro encontro com o verdadeiro Norman Osborn. Capítulo 48. Terceira pessoa. Ponto de vista. Com o silêncio e a tensão enchendo o ar do escritório, Norman e Vitor se entreolharam. Isso até Vitor decidir quebrá-lo. Antes de começarmos, posso lhe oferecer um refresco? Um pouco de água, talvez?
Ele perguntou. Sei que conversas longas podem deixar as pessoas com bastante sede, e não gostaria que nossa conversa fosse interrompida por sua garganta seca. Não, Norman respondeu. E não me trate com condescendência. Agora me diga, como você sabe sobre a doença que afeta minha esposa e meu filho? Simples, invadi seus arquivos pessoais e também examinei os registros médicos de sua família. Victor respondeu facilmente. Você sabe que eu poderia mandar prendê-lo pelas autoridades, dado o que você acabou de admitir para mim. Norman disse. Victor bufou ao ouvir a ameaça. Um conselho, Sr. Osborne, não faça ameaças que não possa cumprir. Ele disse. Além disso, eu tenho uma coisinha chamada imunidade diplomática, e você não tem absolutamente nenhuma prova para sustentar suas alegações. Enquanto eu, por outro lado, tenho uma montanha de evidências referentes a um certo número de seus negócios ao longo dos anos, que definitivamente não foram legais. Ele explicou. Victor então colocou uma expressão fria no rosto. Então vamos dispensar essa conversa pelo resto desta conversa. Isso é algo e tanto vindo do homem que acabou de me ameaçar. Norman falou. Bem, a volta é brincadeira de fadas. Victor respondeu. Mas parece que estamos saindo do assunto aqui. Então vamos voltar ao assunto. Sua esposa e seu filho, eu posso salvá-los. Ele falou. Victor então alcançou a gaveta superior esquerda de sua mesa e tirou uma pequena caixa de metal. Ele então a colocou no meio da mesa entre ele e Osborne e a abriu, revelando 3 frascos de ambrosia sérum dentro dele. Ao ver os frascos, Norma olhou para eles. O que é isso? Ele perguntou. Um soro que eu mesmo desenvolvi e que escolhi chamar de soro de ambrosia, explicou Victor. Como a comida e bebida mágicas dos deuses gregos, que concedem a quem as consome imortalidade ou longevidade. Norma falou. Victor assentiu com a cabeça em suas palavras. Exatamente o mesmo. Victor respondeu. E assim como aquele item mitológico, meu soro tem um efeito semelhante. Não torna as pessoas imortais, é claro, mas cura todas as doenças que uma pessoa sofre, incluindo as genéticas, e tem outros benefícios também. Ele explicou. É por isso que estou lhe dando 3 doses dele. Uma para você e as outras para sua esposa e filho. Você realmente espera que eu acredite que você criou um soro que faz o que você está sugerindo, Rei Victor? Norman perguntou. E mesmo se você criou, por que você está dando isso para mim e minha família? Não, a melhor pergunta é quanto vai me custar tomar e usar esse tal de soro de ambrosia? Para responder à sua primeira pergunta, o soro é absolutamente real e realmente funciona. Claro que sei que você não acredita em mim, mas como um colega cientista, deveria ser simples para você fazer alguns testes em si mesmo depois de tomá-lo e verificar se estou dizendo a verdade ou não. Victor disse. Quanto à sua segunda pergunta eu já respondi. Quero que você consiga salvar sua esposa e seu filho. Sua esposa em particular não tem muito tempo de vida, se bem me lembro. E ainda assim não há uma cura à vista. Nem mesmo seu GR27 que você vem desenvolvendo há anos pode ajudá-la. O quê? Norma exclamou. Como você sabe sobre GR27? Como era um projeto do qual apenas alguns poucos selecionados na Oscorp tinham conhecimento. Não há como o rei de uma nação do leste europeu ter acesso a esse tipo de informação. No entanto, Victor tinha, acionando todos os alarmes normandos. É por isso que ele queria respostas. Em resposta à pergunta de Norman, Victor colocou um sorriso suave no rosto e olhou Norman diretamente nos olhos. Por que não lhe contei antes, Sr. Osborne? Eu sei mais do que você poderia imaginar. Ele falou. O corpo inteiro de Norman tremeu com essas palavras. Enquanto isso acontecia, ele quebrou o contato visual com Victor, pois sentiu como se o homem estivesse olhando diretamente para sua alma. Não desvie o olhar de mim. Victor falou. Norman ouviu a autoridade permeando sua voz. Tanto que antes que percebesse estava olhando Victor nos olhos mais uma vez. Bom, Victor refletiu. Agora, como eu estava dizendo, eu sei muitas coisas. Eu sei como você tem trabalhado na GR27 por anos em uma tentativa desesperada de salvar sua esposa e filho. Eu também sei que seu conselho de diretores está conspirando para expulsá-lo para que eles possam vender sua empresa. O quê? Norma exclamou. Sim, é terça. Victor respondeu. Mas eu posso ajudar você a evitar isso. Por quê? Norman perguntou. Por que você está fazendo todas essas coisas para mim? Você quer dinheiro, minhas empresas pesquisam. O que é que você quer? Ele finalmente perguntou, querendo saber os motivos de Victor. A verdade é que eu quero você, Norman. Victor disse. Bem, especificamente eu quero sua ajuda. Com o quê? Perguntou Norman. Salvando o mundo, respondeu Victor. Ouvindo isso, Norman estava prestes a perguntar a Victor se ele estava falando sério. Mas ver a expressão no rosto do homem fez com que qualquer palavra que ele fosse dizer parasse em sua garganta, já que o olhar de Victor indicava que ele estava falando sério. Salvando o mundo? Norman questionou. Sim, respondeu Victor. Ele então se levantou de seu assento e se virou para olhar pela janela diretamente atrás de sua mesa, colocando suas mãos atrás das costas como Morpheus de Matrix. Este mundo que chamamos de lar, Norman, é lindo, cheio de coisas maravilhosas, mas também forjado com muitos, muitos perigos. Mais do que as pessoas percebem ou se importam em reconhecer. Victor falou. O que você quer dizer? Perguntou Norman. Quando ele fez isso, Victor se virou para encará-lo, um sorriso estampado em seu rosto. Estou feliz que você perguntou. Ele falou. Os perigos dos quais falo envolvem pessoas.
Eu coletivamente dei o termo Evo, que significa humano evoluído. Pessoas que ganham habilidades extraordinárias por meio de experimentação ou naturalmente. Tenho certeza de que você já ouviu falar de mutantes? Norma assentiu. Bem, eles se encaixariam na categoria Evo, junto com gente como o Capitão América, junto com muitos outros que chamam a Terra de lar, cujos números estão aumentando a cada dia, quer os governos ou público queiram admitir ou não. E enquanto a maioria desses Eveus só quer viver em paz, há alguns que buscam destruir o mundo, sem mencionar os governos ou organizações que parecem transformar os Eveus em nada mais do que armas vivas. Então há aqueles Eveus que estão vivos há séculos, escondidos nas sombras, apenas esperando para acabar com a humanidade. E isso nem está adicionando as outras ameaças por aí, como as extradimensionais e extraterrestres. Alienígenas são reais? Questionou Norman. Eles são. Victor respondeu facilmente. Junto com muito mais. Existem seres por aí que se consideram deuses devido ao poder que exercem, também existem deuses de verdade por aí, junto com vastos impérios interestelares. Ele falou. Porém, quanto mais ele fazia isso, mais o medo de Norman aumentava. Você está assustado, Victor declarou, observando as reações de Norman às suas palavras. Bom, você deveria estar, ele disse. Às vezes eu até me pego assustado com tudo que está lá fora, desejando em algum nível lá no fundo que eles não existissem. Mas eles existem. Como tal, estou enfrentando meu medo e me preparando para lidar com as ameaças lá fora, o que poderia transformar a Terra e toda a raça humana em pó em um instante. Acredite em mim. Eu aceito. Norma respondeu. Eu aceito. Embora você ainda não tenha explicado exatamente como vai salvar o mundo dessas ameaças, unindo sob uma única bandeira. Victor respondeu. Quando ele fez isso, Norman ficou com uma expressão chocada no rosto. Você não pode dizer. Você está dizendo que quer dominar e governar o mundo inteiro? Bem, sim, mas também não. Victor respondeu. Acho que essa é uma pergunta que pode ser respondida com sim ou não, retrucou Norman. Depende de como você olha as coisas, disse Victor. E como exatamente eu deveria encarar o fato de você ter acabado de admitir para mim que quer dominar o mundo? Norman questionou. Porque eu sei que você está pensando que eu vou lançar uma campanha sangrenta no mundo inteiro e começar a dominar o planeta através do medo e com punho de ferro, certo? Victor perguntou. Sim, respondeu Norman. Bem, eu não vou fazer isso. Victor respondeu. Na maior parte. Pelo menos se eu puder evitar. O que é em parte o que eu quero da sua ajuda. Veja, para me ajudar a unir o mundo, estou reunindo um grupo notável de pessoas, para fazer as coisas necessárias e que compartilham minha visão de ver a raça humana sobreviver e prosperar. Por enquanto, vamos chamar isso de uma espécie de cabala, uma da qual eu achei que você era um bom candidato para fazer parte. Por quê? Perguntou Norman. Porque você sabe viver no cinza. Você faz o que precisa fazer para sobreviver, mas mais do que tudo isso, você é um homem que está disposto a fazer qualquer coisa pela família, o que eu admiro muito. Victor explicou. É por isso que eu quero você como membro da minha cabala. Bem, também por causa da sua reputação, conexões nos mundos empresarial e político e sua mente brilhante. Victor também queria Norman em sua cabala para garantir que ele, e ninguém intimamente relacionado a ele, nunca se tornasse o Duende Verde neste universo. Embora, é claro, ele não pudesse dizer isso em voz alta. O que você está sugerindo? Muitos, ao longo da história tentaram. Alexandre, o Grande, Genghis Khan, Átila, o Uno, Napoleão. Diga-me, como você acha que se sairá melhor do que eles? Norman perguntou a Victor. É simples. Eu sou o Doutor Destino. Victor disse. Ao fazê-lo, Norman de repente sentiu uma pressão que nunca havia sentido antes. A pressão de um rei, um governante. Entendo. Norman respondeu. Fico feliz que você faça isso. Victor respondeu. Ah, e quanto a uma resposta para minha proposta, você não precisa me dar uma agora. Estarei em Nova York pelo resto do mês e todo o mês de março. Então, aproveite esse tempo e pense nisso. Ele explicou. Eu farei isso. Norman respondeu. Ótimo, é tudo o que peço. Victor falou. Assim que ele fez isso, ele fechou a caixa que continha os 3 frascos de ambrosia sérum e os entregou a Norman. Ah, e por favor, não se esqueça disso. Um presente meu para você, mesmo que você não se junte à minha cabala. Mas se não se juntar, é melhor ficar fora do meu caminho, Sr. Osborne. Ele disse, dando um olhar frio para Norman, porque ninguém ficará no caminho do Doutor Destino. Victor falou. Sim, Norman respondeu. Mas você é muito confiante me dando esse soro. Está tudo bem, já que você nunca será capaz de recriá-lo. Não porque eu não ache você inteligente o suficiente, mas porque eu já tomei medidas contra essas coisas. Victor explicou. Já que ele havia codificado não apenas o soro de ambrosia, mas todos os outros soros que ele havia criado até então, com um bloqueio genético. Um que tornaria impossível recriá-los, seja a partir de uma amostra de soro puro ou do sangue de um receptor de soro. A chave para a fechadura é o DNA do próprio Victor e sua assinatura mágica única. Então, a menos que alguém soubesse magia e ciência o suficiente como ele, eles estavam sem sorte. Já que Victor nunca seria tão confiante. Entendo. Norma respondeu. Bem, esta reunião foi muito informativa. Adeus. O mesmo para você. Victor respondeu. Norman Osborn então se despediu de seu escritório. Assim que ele fez isso, Victor voltou a olhar pela janela, imaginando qual seria a decisão de Norman. Agora só o tempo diria. Capítulo 49.
5 de março de 2008. Residência da família Osborne. Sentado em seu escritório em casa, Norman Osborne estava imerso em pensamentos. O que ocupava seus pensamentos era Victor Von Doom e a proposta que ele lhe fez há uma semana, assim como o fato de que tudo o que Victor lhe disse durante o encontro era a mais pura verdade. Porque no momento em que voltou para casa, Norman começou a investigar discretamente o conselho de diretores da Oscorp e descobriu que eles estavam planejando expulsá-lo e vender a empresa. Dizer que Norman estava bravo era pouco, para essas pessoas pensarem que poderiam simplesmente tirar o que ele passou a maior parte de sua vida adulta construindo, investindo seu sangue e suor. Isso deixou Norman furioso no seu tabuleiro. É por isso que assim que ele descobriu o pequeno plano, ele começou a tomar medidas para que isso nunca acontecesse. Ele também estava se preparando para um expurgo dentro de sua empresa, para garantir que nada parecido com o que seu conselho estava tramando acontecesse novamente. Norman ia fazer exemplos deles, já que ele não é um homem para ser contrariado. Seguindo adiante, Norman também investigou o soro de ambrosia que Victor lhe dera e descobriu que suas alegações sobre isso também eram verdadeiras. Desde os efeitos do soro, que ele descobriu em primeira mão ao testá-lo em si mesmo, até o fato de que ele não conseguia nem mesmo replicá-lo. Ambos os fatos eram insanos para Norman, mas elas eram verdadeiras. E é por isso que Norman estava tão imerso em pensamento sobre a oferta de Victor de se juntar à sua cabala. Só os benefícios que ele já recebeu por ter sido oferecido como membro foram imensos. Então Norman só conseguia imaginar quais benefícios ele receberia se ele realmente se juntasse ao grupo de Victor. A questão é que Norman sabia que se aceitasse a oferta de Victor, ele começaria a ajudar o homem a dominar o mundo, a trazê-lo sob seu domínio. E Norman não tinha certeza se conseguiria fazer isso. Já que ele não tem medo de admitir para si mesmo, ele é um homem com moral baixa, mas isso e dominação mundial são duas coisas muito diferentes. Ou como Victor chamou, unir o mundo sob uma bandeira para evitar que ele fosse destruído. O que devo fazer? Norman perguntou a si mesmo. Enquanto isso, a porta de seu escritório se abriu e sua esposa Emily entrou. Ao vê-la, Norman não conseguiu evitar que um sorriso se formasse em seu rosto, assim como imenso alívio e felicidade brotaram em seu coração. Graças ao soro de ambrosia que Victor lhe deu, Emily não tinha mais a ameaça de morte pairando sobre sua cabeça devido à sua doença. Porque depois que Norman confirmou os efeitos do soro, ele foi em frente e injetou em Emily, o soro a curando, fazendo Norman chorar lágrimas de alegria. Também provou que Victor não estava mentindo para ele. Sim, querida. Norman perguntou à esposa. Só queria avisar que o jantar está pronto e que Harry e eu estamos sentados e esperando. Emily falou. Obrigado, querida. Norman respondeu. Eu saio em um momento. Ele disse. Ok. Emily respondeu. Ela então fechou a porta do escritório dele. Enquanto isso, Norman não conseguiu deixar de pensar no que teria acontecido se Victor não tivesse lhe dado o soro de ambrosia. Ele ainda seria capaz de jantar em família? A condição de Emily só piorava, a pesquisa GR27 estava estagnada e havia o relacionamento complicado de Norman com seu filho Harry. Os dois nunca foram muito próximos, e Emily era a cola que os mantinha unidos. Se ela tivesse morrido, onde eles ficariam? Com esses pensamentos girando em sua mente, Norman finalmente tomou uma decisão em relação à proposta de Victor, uma que ele sentia no fundo que não se arrependeria. 8 de março de 2008. Embaixada da Letônia em Nova York. Então, você já tomou sua decisão em relação à minha proposta? Victor perguntou a Norman. Os dois estão de volta ao mesmo escritório de alguns dias atrás. Eu tenho. Norman respondeu. Mas primeiro deixe-me agradecer, não apenas em relação a informar sobre a traição que está sendo tramada contra mim pelo conselho da minha empresa, mas também por salvar a vida da minha esposa e do meu filho. Ele falou. Não tem problema. Victor respondeu. Principalmente porque eu quero você como amigo, Norman. Bem, agora você sabe. Especialmente desde que decidi aceitar sua oferta. Estou me juntando à sua cabala. Norman falou. Ótimo, respondeu Victor. Nem se preocupou em impedir o sorriso que se formava em seu rosto, desde que ele finalmente deu o primeiro passo para formar sua própria versão da cabala, Illuminati negro dos quadrinhos, que faria as coisas corretamente e alcançaria tudo que o grupo desejava. Eu prometo a você, Norman, que você não vai se arrepender disso. Victor falou. Não, acho que eu também não vou. Norman respondeu. Os dois homens então apertaram as mãos, tornando-se o primeiro de um grupo que desempenharia um papel monumental no destino da Terra e de todos aqueles que a chamavam de lar. Victor, ponto de vista. Depois que Norman concordou em se juntar à cabala, discutimos mais algumas coisas antes de ele ir embora. Mas não antes de eu dar a ele um celular não rastreável que usaríamos para entrar em contato um com o outro, e um tablet contendo vários planos e ideias que eu tinha para o futuro, junto com um pouco de informação sobre as ameaças que contei a Norman durante nosso primeiro encontro. Porque eu quero que ele tenha uma ideia exata do que ele vai enfrentar agora que ele concordou em se tornar meu aliado. O primeiro de muitos que pretendo reunir. Recostando-me na cadeira depois que Norman saiu, coloquei os pés em cima da mesa. Então, presumo que seu encontro com Norman tenha ocorrido bem? Brainiac me perguntou. Já que o equipamento de contravigilância que instalei neste escritório é capaz de manter até mesmo IAs como ele do lado de fora. Sim, eu sou paranoico. Mas novamente esta é uma versão do universo Marvel, então não é exatamente paranoia quando você pensa nisso. Sim, eu respondi. Ele concordou em se juntar à cabala. Legal, disse Brainiac.
Certo, eu disse. Então tem alguma novidade para me contar? Eu perguntei a ele. Já que nós dois não falamos de negócios há alguns dias, eu sempre gosto de dar um tempo para Brainiac lidar com isso, então eu me certifico de que nossos bate-papos sejam sempre com alguns dias de intervalo, a menos que tenhamos algo de extrema importância para discutir. Não no momento, Brainiac me disse. Ok, eu respondi. Embora eu tenha algo para lhe contar, estamos acelerando as coisas. Imagino que isso seja por causa de Blastar e seus Balurianos, perguntou Brainiac. É como se você estivesse lendo minha mente, meu amigo. Eu respondi. Sim, é exatamente por isso que estamos acelerando as coisas. Porque eu não quero ficar tão despreparado nunca mais. Eu disse. É por isso que eu acho que agora é o momento perfeito para despertá-los. Os Spartans e os Primarcas. Você tem certeza absoluta, Vitor? Brainiac me perguntou. Quero dizer, eles estão todos prontos, mas pensei que você queria ir devagar por causa das reações que seus cidadãos poderiam ter. Não se preocupe. Eu vou lidar com meus cidadãos, e eu ouço você. Mas se estamos acelerando as coisas, vamos precisar deles. Então, estamos trazendo-os online, fim da história. Entendido. Brainiac disse. Vou começar a fazer preparativos em relação a eles então. Excelente. Eu falei. Mas somente em relação aos Spartans eu lidarei com os Primarcas pessoalmente. Sim. Brainiac respondeu. Então encerramos nossa conversa. Assim que fizemos isso, informei Jéssica que iria trabalhar em meu laboratório. Então abri um portal e atravessei, fechando-a atrás de mim depois que fiz isso. Tudo pronto para dar o primeiro passo para me transformar de um simples rei em um imperador. Capítulo 50. Depois de entrar no meu laboratório, fui primeiro trocar meu traje por uma roupa mais confortável. Então, peguei uma pistola de injeção médica, junto com um frasco de soro de ambrosia e meu soro composto V personalizado, que decidi chamar formalmente de composto D. O D, claro, significa Doutor Destino. Cara, é realmente bom ser o Doutor Destino. Com os soros e a pistola de injeção em mãos, fui para a sala médica de última geração do meu laboratório. O que acontece porque a manipulação espacial e a magia subdimensional estão tão desatualizadas que nem tem graça. De qualquer forma, quando cheguei, 2 destinobos estavam me esperando, já que eu os havia chamado, pois eles me ajudariam caso algo desse errado enquanto eu me injetava com os 2 soros. Por que você pergunta? Porque preciso de mais poder. Sei que já sou forte, mas aquela batalha com Blastar realmente me lembrou o que pode existir lá fora. É por isso que preciso superar meus limites atuais e ir além. Não apenas para o meu próprio bem, mas para o bem de todos aqueles que confiam e dependem de mim. Então, com isso em mente, carreguei o frasco do soro de ambrosia na pistola de injeção médica e coloquei-o contra meu braço direito. Vitor, você tem certeza? Brainiac me perguntou, já que ele está monitorando minha situação agora também. Sim, eu respondi. Então puxei o gatilho da pistola de injeção sem hesitação e o soro fluiu para dentro do meu corpo. Quando isso aconteceu, coloquei a arma no balcão e sentei-me enquanto meu corpo começava a incorporá-la. 5 minutos se passaram antes que a incorporação do soro de ambrosia fosse concluída. Quando foi, carreguei o composto D na pistola de injeção, coloquei-o contra meu braço esquerdo e puxei o gatilho, colocando aquele soro dentro do meu corpo também. Imediatamente se recuperando e caindo no chão. Quando fiz isso, os destinobos imediatamente entraram em ação e me moveram uma de suas camas médicas. Senhor, seus sinais vitais estão todos alterados. Permita-me trazer assistência. Brainiac falou. Não, consegui dizer com os dentes cerrados. Dado que meu corpo estava com uma dor imensa, eu podia sentir meus ossos literalmente quebrando e se recompondo. Mas meu rei, eu disse não. Eu gritei com autoridade, suportando a dor, já que ela não vai me impedir de alcançar o que eu quero. Nada vai, eu juro. Depois de 10 longos minutos, a dor no meu corpo finalmente diminuiu. Quando isso aconteceu, eu facilmente me sentei, sentindo-me melhor do que nunca em nenhuma das minhas vidas. Brainiac, o que os exames dizem? Perguntei a mim mesmo. Seu corpo parece ter estabilizado meu rei. Ele respondeu. Enquanto ele fazia isso, levantei meu punho direito e no segundo seguinte, ele foi envolvido por uma energia verde escura. Uau, Vitor, os sensores de radiação da sala acabaram de disparar. Brainiac me disse. Interessante, pensei. Então parei a energia verde escura que envolvia meu dedo direito. Quando fiz isso, levantei-me e comecei a fazer uma série de testes em mim mesmo para ter certeza de que meu corpo estava realmente bem. E foi isso mesmo. Depois de confirmar isso, fui ver quais novas habilidades eu tinha. Porém, além de outro aumento em minhas capacidades físicas e meu fator de regeneração. O único novo poder que ganhei foi a capacidade de produzir aquela energia verde brilhante. O que, como se sabe, é energia atômica. Sim, aparentemente meu composto D me deu o poder de converter minha bioeletricidade em energia atômica que eu posso projetar para fora como explosões poderosas. Assim como o primeiro Atomic Skull dos quadrinhos da DC, só que sem um chip de computador na minha cabeça. Dizer que não fiquei desapontado seria verdade, já que acabei de ganhar outro poder incrível no meu arsenal. Depois de fazer os exames médicos e descobrir quais eram minhas novas habilidades, deixei o laboratório médico, os destinobos seguindo atrás de mim. Em seguida, caminhamos pelo meu laboratório até chegarmos a uma porta e passamos por ela. Depois de fazer isso, os destinobos que estavam me acompanhando, e eu nos vimos cercados de ambos os lados por homens e mulheres flutuando em tanques transparentes.
Os homens e mulheres em questão são soldados geneticamente modificados que eu criei, puxando um Varamer 40K e usando meu próprio DNA como base. Eles são o Projeto Spartan. Eles serão os principais soldados do meu exército. Todos eles receberam a ambrosia e meu SS Serum personalizado, além de tudo mais que eu os concedi. Meus guerreiros. Nenhum deles jamais me trairá. Desde quando eu os criei, literalmente incorporei em seu DNA uma lealdade inabalável e inquebrável ao meu reino, mas acima de tudo a mim, seu criador. Ao passar pelos espartanos em seus tanques, não pude deixar de sentir uma sensação de alegria e orgulho, pois elas são uma das minhas maiores conquistas até hoje. Mas honestamente eles vêm em segundo lugar em relação àqueles que criei para liderá-los. Movendo-me pela área do tanque contendo os espartanos, cheguei a um conjunto de portas. Quando eu fiz isso, um raio vermelho passou rapidamente e examinou meu corpo inteiro. Um segundo depois que isso aconteceu, as portas na minha frente se abriram e eu, e os destinobos comigo demos um passo à frente. Em uma sala contendo apenas 5 tanques de clonagem, que abrigou meus primeiros 5 primarcas. Os generais que liderarão meus exércitos. Os melhores dos melhores em todos os sentidos. Da força à inteligência à astúcia. Todos eles receberam o Ambrosia Serum, meu SS Serum personalizado e mais recentemente o composto D. Caminhando até o terminal de controle dentro da sala, verifiquei os sinais vitais dos 5. Vendo que todos estavam estáveis, concordei. Tudo bem então. Vamos começar o show. Eu murmurei para mim mesmo. Então iniciei o procedimento de despertar dos primarcas. Uma vez que eu fiz o fluido dentro de cada um dos tanques deles foi drenado até que eles estivessem completamente secos. Então a frente de cada tanque se abriu lentamente. Depois disso, cada um dos primarcas abriu os olhos lenta mas seguramente e saiu de suas cápsulas. Enquanto eles faziam isso, eu abri um portal e tirei 5 hobbies. Um para cada um deles. Já que eles estavam completamente nus enquanto estavam dentro de seus tanques de gestação. Com todas as 5 vestes em minha mão fechei o portal. Então fui até os primarcas e entreguei uma túnica a cada um deles. Que eles pegaram sem hesitar e vestiram. Pois assim como os espartanos, eu incorporei uma lealdade inabalável ao meu reino e a mim em seu DNA durante sua criação. Eu também implantei em seus cérebros quantidades massivas de informação, como táticas e estratégias de batalha, vários idiomas, nomes de itens cotidianos como garfos e facas, etc. Enquanto os primarcas cobriam suas partes importantes, tomei nota de cada uma delas. O primeiro é um homem afro-americano de 6'5" de altura com barba cheia e cabelo preto curto, enquanto ostenta olhos castanhos profundos. Ah, e quanto ao porquê de ele ser uma raça diferente da minha, apesar de essencialmente ter sido criado a partir do meu DNA, como eu disse antes. Eu só usei meu DNA como base para a criação do Spartan e dos primarcas, embora eu o tenha manipulado e alterado de várias maneiras durante sua criação, já que eu não queria clones exatos meus correndo por aí. Já li histórias em quadrinhos e vi animes o suficiente para saber que essa merda nunca acaba bem. O segundo é um homem caucasiano de 7 pés de altura com cabelo preto curto e um bigode estilo handlebar cobrindo seu rosto, ostentando profundos olhos pretos. O terceiro é um homem caucasiano de 1,90 metros de altura, com cabelos loiros sujos na altura dos ombros e olhos verdes profundos, com o rosto bem barbeado. A quarta é uma das 2 fêmeas do grupo. Ela tem 1,90 metros de altura e ostenta, e não estou brincando, pele verde. Seu cabelo é de um tom profundo de vermelho e flui até o meio das costas, enquanto seus olhos são da cor de esmeraldas. A quinta e última primarca é a única outra fêmea do grupo. Ela também é a mais baixa, com cerca de 1,80 metros. Embora como sua companheira fêmea primarca sua aparência seja única, pois ela ostenta pele vermelha. Mas ela tem cabelo preto curto na altura dos ombros e olhos azuis profundos. Ao olhar para as 2 primarcas mais uma vez, só posso supor que suas aparências físicas externas sejam resultado de injeções do composto D, já que nenhum dos outros primarcas espartanos exibiu tais aparências físicas externas. Pelo menos ainda não. Isso definitivamente requer mais testes. Mas isso pode esperar até mais tarde. Depois que os primarcas saíram em suas vestes, todos eles vieram e ficaram diante de mim. Então cada um deles se ajoelhou e curvou suas cabeças em minha direção. Então em uníssono, todos eles falaram: "Salve, Imperador Destino." Música para meus ouvidos. Obrigado, meus primarcas. Agora levantem-se. Eu disse a eles. E eles fizeram isso. Bom, agora sigam-me. Temos muito trabalho a fazer. Falei. Então me virei e comecei a acordar. Meus primarcas seguindo logo atrás de mim. Seu Crestor e Imperador.